Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, mais um conteúdo, onde hoje vamos abordar o Egito Antigo. Exatamente. Vamos entender as suas principais características, localização, sociedade, atividades econômicas, ou seja, como esse povo ele se desenvolveu dentro do território do Egito. Estão prontos para mais uma aula? Podemos começar? E esquecendo, o que é que você vai fazer? Pegar o seu caderno e fazer anotações no decorrer da nossa aula. Corra lá para pegar o seu caderno. E aí, já pegaram? Então vamos começar. A nossa primeira parte sobre o Egito Antigo é exatamente a introdução. O que isso significa? Que 95% do território do Egito ele é composto por desertos. Exatamente, 95%, ou seja, uma grande proporção do Egito, ele é desértico, é uma área que não é tão habitada. Nós temos a segunda informação. O rio Nilo, principal rio do Egito, é considerado uma dádiva. Por quê? Porque para o povo egito é ele que ajuda na questão da sobrevivência, na questão da atividade econômica, exatamente porque grande parte do seu território ele é desértico. Pois ele nasce na África Central, ele quem? O rio Nilo, e vai atravessando o deserto do Egito até desembocar, ou seja, chegar no mar Mediterrâneo. Como ocorrem as cheias de julho a outubro. Então, se a gente for analisar, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses de cheias, apresentando quais consequências? Suas águas alagam vastas áreas e na vazante ocorre um verdadeiro milagre. Que milagre é esse? Nas terras inundadas fica depositada uma matéria orgânica chamada humus, que acaba sendo utilizado para a fertilização do solo. Então, durante esses 4 meses de cheias, o rio ele vai, de uma certa forma, outros meses do ano, servir como uma forma de abastecimento e que, nas suas vazantes, nas áreas mais vastas, os humus eles vão ficar lá como uma forma de alimento, de fertilizantes para o solo. Assim, o povo do Egito, de uma certa forma, vai poder praticar sua atividade econômica para sua sobrevivência. O deserto apresentava uma vantagem. Que vantagem era essa? Ajudava os egípcios a se defenderem dos inimigos, pois só os povos estrangeiros desanimavam a atravessar o deserto para atacar as cidades. Como era a parte desértica, então muitos acabavam não planejando em atacar o Egito, exatamente porque muitos poderiam sofrer nessa travessia, sem falta de alimento, sem falta de água e um clima muito quente. Desse ponto aqui, o que é que vocês vão anotar? Vamos lá. Lembrando sempre, colocando o título da nossa aula em destaque, Egito Antigo. Coloque aí. Primeira informação. É o nosso primeiro ponto em destaque. 95% do território do Egito é composto por desertos. Anote toda essa frase. Segunda frase, segunda informação. O rio Nilo é considerado o principal para o povo do Egito. O rio Nilo é considerado o principal para o povo do Egito. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Continuando nosso conteúdo, vamos para a questão econômica, exatamente com base no que eu acabei de mencionar a vocês. A importância do rio Nilo para o desenvolvimento da atividade econômica, principalmente a agricultura. Então, temos o seguinte para acompanhar. Observem aí na sua tela. Graças à fertilidade do vale, exatamente pela questão dos humus, durante as vazantes, as cheias do rio, a agricultura pode ser largamente desenvolvida, constituindo assim a base da economia egípcia, que é considerada o celeiro do mundo. Os egípcios aprenderam a aproveitar as águas do Nilo, construindo diques, canais de irrigação,
Dessa forma, possibilitou, ajudou a aumentar a área de cultivo, que é essa área de cultivo? A área da atividade agrícola, onde eles praticavam o cultivo de que produtos? Olha só, cereais, por isso que o Egito é considerado o maior celeiro do mundo, pela quantidade de produtos agrícolas que eles conseguiram desenvolver, que eles conseguiram cultivar. Cereais, oliveiras, alface, cebola, alho, uva, figo, linho, legumes, grão de bico, entre outros. Não são só esses, nós temos vários, esses são apenas exemplos. Já a pecuária, lembrando que pecuária, criação de animais, não apresentou grande desenvolvimento, sendo criado bois, burros, porcos, carneiros, cabras e aves. Aí você deve estar pensando, mas professora, não são muitos animais. Até são, mas a quantidade que era necessária não acabou sendo alcançado o objetivo. Eles praticavam a caça e criavam peixes em tanques. Olha os viveiros, ajudando aqui, ó, uma das formas de sobrevivência. Já o comércio no Egito, ele era realizado em mercados. Por ausência de moedas, as trocas eram diretas, ou seja, in natura. In natura significa diretamente. Então, eles realizavam trocas de produtos. Era uma forma de eles terem os alimentos expandidos para a sua família. Os egípcios também desenvolveram o artesanato e as manufaturas. Produziam joias, móveis, armas, ferramentas, tecidos, enfeites, utensílios de vidro. Então, resumindo, a gente pode dizer que o Egito Antigo, eles praticavam uma vasta atividade econômica, agricultura, pecuária, comércio, artesanato, e é aí que vocês vão colocar a nossa próxima observação ou informação. Colocando em destaque a palavra agora o quê? Economia. Coloquem aí, economia. Em forma de setas, vamos para as nossas observações. Primeira seta. Principal atividade econômica, agricultura. Principal atividade econômica, agricultura. Aí, entre parênteses, você coloca alguns desses exemplos. Cite 3 ou 4. Você pode escolher aí, entre todos que nós temos. Cite 3 ou 4. Você pode colocar alface, cebola, alho, uva, cereais, legume, oliveiras. Escolha 4 entre os produtos cultivados na agricultura e acrescente na sua informação. Segunda atividade econômica, pecuária, que você vai definir do lado que não se desenvolveu em grande parte. Não se desenvolveu em grande parte. E aí você vai citar os exemplos: bois, burros, porcos, carneiros, cabras e aves. Terceira informação sobre a economia. Coloque aí. O comércio era realizado diretamente. O comércio era realizado diretamente. Ou seja, eles faziam a troca de produtos. Última informação sobre a economia, o artesanato. E aí, entre parênteses, vocês vão colocar joias, móveis, armas, ferramentas. Pronto? Vamos passar adiante. Então, já vimos no decorrer da nossa aula a introdução, a localização do Egito, o principal rio Nilo, principal rio que ajuda no desenvolvimento do povo antigo. Vimos a questão da economia, a base econômica, agricultura, pecuária, artesanato e comércio. E agora vamos para a sociedade. Observe o que eu vou fazer aqui ao lado e você vai fazer o mesmo no
seu caderno. Primeiro ponto, antes de eu começar a explicar a sociedade para vocês. Vocês vão desenhar a pirâmide grande em seu caderno. Lembrando que em cima vocês vão escrever o nome sociedade. Escrever o nome sociedade, que é o título da nossa informação nesse momento do que aparece na sua tela. Em destaque nós temos, olha as palavrinhas que temos em destaque: faraó, nobres, sacerdotes e escribas. Então, são 4 divisões que você vai fazer aonde? Na sua pirâmide. 1, 2, 3 e 4. Cada espaço desse, vou destacar aqui uma cor para vocês, cada espaço desse, ele vai representar uma classe da sociedade. Então, o primeiro topo, no topo, que é a parte mais importante, você vai escrever o faraó. Vou colocar aqui só o F, mas você vai escrever a palavra faraó. Na segunda parte, o segundo espaço, a nossa segunda classe social, vocês vão colocar nobres. Vou colocar aqui o N. Na terceira parte, sacerdotes. Eu estou destacando para vocês compreenderem, mas esse destaque vocês podem fazer no seu caderno. Cada um desses espaços vocês podem representar pintando de cores diferentes, que fica fácil para você compreender quando for estudar para desenvolver a atividade do livro, caderno ou até mesmo do nosso TD avaliativo. Terceiro espaço, eu vou colocar aqui o S e vocês vão escrever sacerdotes. E no quarto espaço, nós temos os escribas. Deixa eu só escurecer mais aqui. Eu vou colocar o E e vocês vão escrever no caderno escribas. Então, dentro do nosso contexto de análise agora, a sociedade do povo egito, dividido em 4 camadas sociais. 4 camadas sociais, que é a mesma coisa que classes sociais. Quais são essas 4 classes, essas 4 camadas? Começando sempre da mais importante, ou seja, da que tem o poder para aquele que é dominado, escravizado, aquele que tem uma menor categoria dentro dos povos. Nós temos no topo faraó, depois os nobres, terceiro sacerdotes e o quarto escribas. 4 pontos de análise das camadas sociais. O que cada um significa? Vamos observar aí na tela. O faraó, principal figura do Egito, ou seja, a autoridade, o que era respeitado. Ele era considerado um deus vivo, por isso que ele tinha essa autonomia, esse poder. Concentrava em suas mãos o poder político e espiritual. Ele e sua família ocupavam a posição mais alta do Egito, ou seja, eram consideradas as pessoas mais importantes. Quem eram os nobres? Donos de grandes propriedades, ocupavam os principais postos no governo e no exército. Também podemos considerar como um povo bem poderoso, só que não era mais do que o faraó. Sacerdotes eram considerados os intermediários entre os deuses e os homens. Era a classe rica e privilegiada. E por fim, nós temos na sua tela os escribas, que eram os funcionários reais, eram cultos e encarregavam de cobrar os impostos. Professora, só tínhamos esses na classe social? Não. Esses são considerados os mais importantes, aqueles que tinham maior poder. Lembrando que esses poderes, lembrando a vocês que esses poderes, eles eram divididos de acordo com a determinação do faraó. Então, o faraó, autoridade principal, os nobres eram donos de grandes propriedades, ocupavam grandes postos, ou seja, tinham grandes poderes de liderança, tinham poder no exército. Os sacerdotes eram intermediários, o que isso significa? Que eles tinham a função de convencer o povo,
de que o faraó era a divindade, era o representante de Deus naquele espaço, era eles que propagava as informações para o povo, e que eram os escribas, eram os funcionários reais, aqueles que exerciam os trabalhos para o faraó e para a sua família, além de serem encarregados de cobrar os impostos. E de quem eles cobravam os impostos? Do povo, daqueles que praticavam a agricultura, a pecuária, o comércio, o artesanato, que eram consideradas as classes mais baixas da sociedade egípcia. E aí, continuando ainda a divisão da nossa classe social, dos escribas que a gente acabou de ver, ainda tem, ó, que eu mencionei para vocês, os camponeses, que praticavam atividade econômica, agricultura e pecuária, os artesãos e os comerciantes. Além desse, né, tinha a menor classe, que eram os escravos. O que é que você vai fazer agora? A gente fez a primeira pirâmide, agora a gente vai fazer a segunda, e no final vamos montar a terceira, que é juntando todas elas. Por que que estamos fazendo separado? Para vocês compreenderem. Pirâmide anterior que fizemos representava o Alto Egito, ou seja, a classe mais poderosa, aqueles que tinham maior poder. Agora a gente vai fazer o Baixo Egito, aqueles que eram explorados, aqueles que pagavam os impostos. Se eles não pagassem esses impostos, eles eram o quê? Eles eram escravizados. A gente vai montar essa pirâmide, certo? Mas vamos primeiro aqui para as informações. Os artesãos, comerciantes e militares também faziam parte dessa pirâmide. Então vamos lá. Lembrando que no final é uma única pirâmide da sociedade. Estamos fazendo separado para vocês entenderem as classes sociais. Continuando a pirâmide da sociedade, nós temos os artesãos, os camponeses e os escravos. Vou marcar para vocês. Nesse espaço, a gente vai ter os artesãos. No meio, vamos ter os camponeses. E embaixo, vamos ter os escravos. Lembrando que essa pirâmide que estamos fazendo agora é a representação do baixo clero. Pirâmide anterior foi o alto clero. Então, você pode até colocar essa informação na pirâmide anterior, coloque embaixo dela escrita alto clero. E nessa aqui você vai colocar o quê? Baixo clero. Lembrando que ainda é fazendo parte da sociedade. Baixo Egito. Não é baixo clero, desculpe, é baixo Egito. Na anterior você coloca alto Egito, mais uma vez. Na pirâmide anterior, alto Egito, que são aqueles que têm grandes cargos, grandes poderes. Nessa pirâmide, baixo Egito, aqueles que são a classe dominante. Os camponeses, vamos ver o que eles faziam no Egito. Ocupavam a posição inferior à sociedade egípcia, eram trabalhadores braçais, a maioria da população era composta exatamente pelos camponeses, eles trabalhavam nas terras do faraó, dos nobres e dos sacerdotes, o Alto Egito, que a gente acabou de ver que eram aqueles que tinham grandes poderes, eles eram obrigados a entregar ao faraó parte da sua colheita, porque ao faraó, porque ele era a autoridade maior, autoridade máxima. Além de pagar impostos aos nobres e aos sacerdotes. Olha só o que os camponeses deveriam fazer. Além de praticar a agricultura e a pecuária dentro do seu território para a sua sobrevivência, eles ainda tinham que tirar parte do que produziam, do que cultivavam, do que criavam para o faraó, para alimentar. Era uma forma do faraó e a sua família manter sempre um padrão de vida alto e pagar os impostos aos nobres e aos sacerdotes. Os sacerdotes, comparando, é como se fosse hoje o dízimo da nossa igreja, para vocês entenderem esses impostos. Além de serem submetidos a trabalhos forçados na construção de palácios, templos e canais de irrigação. Já os escravos, olha só, observem, era a pequena camada formada por estrangeiros aprisionados de guerra, que eram os prisioneiros de guerra.
eram encarregados das tarefas domésticas ou dos trabalhos mais pesados. E aí você pode estar pensando, professora, mas se alguma família, algum camponês não pagasse os impostos, o que era que acontecia com eles? Eles se tornavam prisioneiros, só que em vez de ser prisioneiros de guerra, seriam prisioneiros de dívidas. Eles seriam classificados como escravos. Por isso que eles eram também submetidos a trabalhos forçados, nas construções dos palácios, dos templos e dos canais, que era uma forma de contribuir para o desenvolvimento do território do Egito e pagar as dívidas que ele não havia arcado com a cobrança dos impostos. Daqui o que vocês vão anotar? A pirâmide do Baixo Egito. Já fizemos a do Alto Egito, agora a do Baixo Egito. E para concluir, vamos fazer a pirâmide completa, juntando toda a sociedade do Egito Antigo. Pronto, aqui está a pirâmide para vocês. Olha a representatividade da pirâmide social do Egito. Ela é enorme. Por isso que a gente fez em duas formas para vocês entenderem o que era o Alto Egito e o que era o Baixo Egito. Então agora você vai representar a pirâmide toda, completa, juntando os dois pontos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Olha, observem aqui quem faz parte de cada um. Vou apresentar aqui para vocês. Nós temos Faraó, os nobres e sacerdotes na segunda, ó. Deixa eu limpar aqui. Vou numerar para vocês entenderem quando for fazer a pirâmide. Faraó, número 1, nobres e sacerdotes, número 2, soldados, número 3, escribas, número 4, comerciantes, 5, artesãos, 6, camponeses, 7 e os escravos, 8. Então, significa que a sociedade, a pirâmide social do Egito, é composta por 8 camadas. Na divisão que a gente fez anteriormente, do faraó até os escribas, era considerado a alta sociedade, vamos dizer assim, a alta camada social. Dos comerciantes até os escravos, era considerada a baixa camada social. Aqui juntamos as duas pirâmides que vocês fizeram. Nesse momento, vocês vão representar essa pirâmide com as 8 camadas. Precisa fazer o desenho simbolizando cada uma? Não precisa. Aqui é só uma forma de vocês analisarem. Faça a pirâmide e determine cada uma das camadas, começando do topo, do mais importante, que era o faraó, até os escravos, que mesmo sendo o último, em 8º lugar, a última classe social, a última camada, eles também tinham sua importância dentro da sociedade egípcia. E dando continuidade ao nosso assunto, a primeira parte do nosso conteúdo sobre o Egito Antigo, vamos falar sobre a religião, o nosso último assunto da aula de hoje. Os egípcios, eles eram politeístas. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, representados com formas humanas e de animais, ou até mesmo corpo humano e cabeça de animal. Certos animais eram considerados sagrados. Que animais poderiam ser esses? O gato, o crocodilo, o escaravelho e o boi eram considerados animais sagrados. Eles acreditavam na vida após a morte e no retorno da alma ao corpo. Diante disso, a crença levou eles a desenvolverem técnicas para a conservação dos corpos, chamados de mumificação. Então, se você parar para pensar, dentro da história do povo egípcio, a gente pode dizer que esse processo de mumificação era realizado porque eles acreditavam que após a morte a alma poderia retornar ao corpo. Então, era uma forma de preservar o corpo, esperando o retorno de quem? Da alma. O corpo ele era esvaziado e colocado numa espécie de
salmoura durante 60 dias, exatamente para que o corpo não sofresse o processo de decomposição. Depois era lavado com óleos, enfaixado e colocado em sarcófagos. Eram assim as múmias. Junto ao morto era colocado alimentos, armas, ferramentas e até mesmo barcos, dependendo do local e do tamanho, vamos dizer assim, do espaço. Eles conseguiam colocar vários objetos que representavam aquela pessoa que havia falecido, ou seja, aquele corpo. O barco aqui no caso não é o barco grande, era um objeto que simbolizava o barco. Os primeiros grandes faraós mandaram construir os maiores túmulos da história, conhecido como pirâmides. Então, aqui sobre a religião que vocês vão anotar. Coloquem aí a palavra em destaque, religião. Vou limpar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Aí a primeira informação, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Segunda informação que vocês vão colocar sobre a religião. Vocês vão anotar todo esse segundo ponto. Esse terceiro ponto, na realidade. Coloque aí como a segunda informação esse terceiro ponto. Coloque em pausa e copie ele com calma. Pronto? Copiaram? Lembrando que eu me pedi para colocar pausa e copiar todo esse terceiro ponto no seu caderno, que é a segunda informação sobre a religião egípcia. Agora, dando continuidade, o que é que vocês vão colocar na terceira informação no seu caderno? Desenvolva aí. Os primeiros grandes faraós mandaram construir as pirâmides. Então, coloque essa informação. Os primeiros grandes faraós mandaram construir as pirâmides. E aqui chegamos ao fim. A nossa aula de hoje, a primeira parte sobre o Egito Antigo. Calma, não desligue. Preste atenção às informações. No decorrer da aula, pedi para vocês fazerem anotações no seu caderno. O que é que vocês vão fazer? Enviar foto lá no Class, como a primeira parte de participação da sua aula, enviar foto das anotações correspondentes à nossa aula de hoje. E fiquem atentos à sua agenda, que tem também atividade para você desenvolver. Então, vocês vão enviar o quê? 2 atividades lá no Class correspondente à nossa aula de hoje. A anotação e a atividade proposta, que são questões. Fiquem atentos, copiar e responder no caderno. A gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau!